Oi, oi! O objetivo desse vídeo é falar sobre por que é saudável beber água ao acordar. Ontem eu fiz uma enquete no meu story e algumas pessoas participaram e queriam entender, né? Muitas pessoas falaram que fazem isso porque algumas pessoas dizem ser saudável e outras pessoas falaram que não sabem muito bem por que fazem isso, mas fazem isso. Então o grande objetivo disso, na verdade, é a gente buscar ter uma vida mais saudável, né? Com esse hábito de vida. Por que existe essa importância então, né? Acontece que durante a noite, durante o tempo que a gente dorme e que muitas vezes é no mínimo 6 horas, né? Hoje em dia 5 horas, 6 horas, o nosso corpo ele trabalha muito, né? Para restabelecer as nossas funções vitais e para reparar os danos sofridos ao longo de um dia. Eu vou fazer um parênteses aqui sobre isso, é que muitas pessoas falam que a gente não recupera o sono perdido, né? É justamente por isso que a gente não recupera. O cansaço, a gente pode até no final de semana dormir por 8 horas, 10 horas e se sentir mais disposto, mas essa recuperação que durante o sono acontece em uma única noite, que é o reparo celular, isso a gente perdeu. Se tu não dormir adequadamente uma noite, tu perde e não recupera. Bom, voltando então ao que eu estava falando no início, durante o sono, a gente faz o reparo das funções vitais, né? O nosso corpo ele trabalha para isso e ele utiliza muita água nesse momento e para fazer o reparo dos danos sofridos. Então, esses reparos das funções vitais, nossas células, elas utilizam muita água, para que a gente possa melhorar as nossas trocas gasosas durante a noite. Como a gente está numa função mais basal do corpo, a gente não está em movimento, não existe a contração constante muscular que acontece enquanto eu estou em movimento, a gente necessita de um aporte hídrico maior para fazer a troca gasosa. O que é a troca gasosa? É a respiração. É eu puxar o ar e soltar o ar, puxar o ar e soltar o ar enquanto estou dormindo e não consciente disso. Então a gente usa mais água para isso. Um exemplo dessa troca gasosa, utilizar mais água, é que normalmente a gente acorda de manhã e a gente tem mais secreção no nariz, ou tem algumas pessoas que acordam com pigarro, porque foi utilizada a nossa água, né, do corpo, e as nossas secreções elas ficam mais viscosas, elas não ficam tão líquidas. Esse é um exemplo que eu posso trazer para vocês, mas existem outros, né? E além disso, a gente usa também, voltando ainda nas funções vitais, a gente usa essa água para a gente reparar e produzir o ácido clorídrico, que é utilizado no estômago quando chega o alimento, para que esse alimento possa ser degradado de forma adequada e enviar todas as proteínas ou todas as vitaminas que ele tem para enviar para o organismo, né? Então é necessário também água para isso e é feito durante o sono. E também a gente cria o suco pancreático neste momento. Para que se crie o suco pancreático, também é necessário a absorção desse líquido que a gente tem livre no organismo e que é feito durante a noite. E isso são alguns reparos que acontecem das nossas funções vitais. E os reparos que acontecem dos danos sofridos são relacionados à parte daí mais muscular, músculo-esquelética que a gente chama, né? Que é osso, ligamento, articulação, tendão. Esses danos sofridos ao longo de um dia, eles têm relação tanto com o estresse emocional ou mental que a gente sofre, como por exemplo agora, eu lembrar de tudo que eu quero passar para vocês e de uma forma clara, é um estresse mental, isso é normal, não necessariamente precisa ser algo traumático, mas é um estresse constante. Eu fazer atividade física, exercício físico é um estresse muscular. Se eu brigar no trânsito, é um estresse emocional, e isso acontece, não a briga no trânsito, mas diariamente acontece algum estresse emocional, algum estresse mental ou algum estresse físico, em alguns dias com maior proporção, em outros dias com menor proporção, né? Então, o reparo dos danos sofridos que eu falo são nesse sentido, e é necessário esse aporte de água do nosso corpo para que o músculo possa se recuperar durante uma noite, para que a gente possa fazer a higiene muscular necessária, né? A gente não, mas o próprio corpo, as células fazem, e para que elas possam fazer a eliminação das células malignas. E aí, isso já é uma função que é mais do hormônio de crescimento e da melatonina do que exatamente da água. Mas para que exista essa ligação, é necessário o aporte de água. Então, o nosso corpo ele utiliza muita água durante a noite. E aí, pela manhã, quando a gente acorda, o ideal é que a gente reidrate, que a gente coloque novamente para dentro essa água que a gente perdeu. Então, é muito comum que as pessoas, ao acordar, que todo mundo, a grande maioria das pessoas, eu já vi pessoas que não fazem isso, tá? Mas é incomum e não é tão saudável. Mas é muito comum a gente, ao acordar, fazer xixi. É muito comum.
porque como o nosso corpo utilizou muita água e ele fez essa higiene, essa limpeza, a gente também precisa ter a eliminação dessas toxinas que foram dos reparos que foram feitos das células, tanto das funções vitais como dos reparos musculoesqueléticos, né, ao longo da noite. Então a gente acaba fazendo xixi para eliminar essas toxinas. E aí é necessário que a gente se hidrate novamente em jejum, porque o nosso corpo ele vai estar aberto para receber 100% do que a gente vai estar colocando ali para dentro, porque normalmente, né, a gente fica no mínimo 5 a 6 horas em jejum para quem dorme, né, para quem consegue fazer esse tempo de dormir. Então, tudo que tu colocar para dentro naquele primeiro momento vai ser absorvido 100% pro teu corpo. E poder então dar uma hidratação adequada, já que tu perdeu durante a noite, é o mais conveniente, né, para se ter o objetivo de ter uma vida mais saudável. Esse é o grande objetivo. E aí tu precisa também decidir se tu quer ter uma vida mais saudável ou não. Então também faz com que tu crie o hábito de fazer isso constantemente, né? Ah, mas por que precisa ser todo dia? Porque esse processo ele acontece todo dia. Por isso que precisa ser todo dia. Quando a gente faz essa eliminação das toxinas, elas ficam muitas vezes no sistema linfático, soltas, né? E por isso que as pessoas ao acordarem fazem xixi. E por isso que é saudável ao acordar fazer o xixi. É necessário. E para isso tu precisa estar bem hidratado ao longo do dia. Mas para que tu consiga melhorar a tua saúde celular e das funções vitais, o ideal é que tu reidrate essas células ao acordar, já que elas utilizaram a água disponível que tinha no seu espaço para eliminar algumas toxinas, levaram para o sistema linfático, saiu durante a urina, né? E aí a gente fica ressecado. Muitas pessoas também reclamam de constipação, mas isso pode ser o grande causador da constipação, né? A falta de hidratação, porque como foi retirado do nosso sistema água para que todas essas funções ocorressem, para que existisse todo esse reparo celular, aí o nosso bolo fecal ele fica mais ressecado e não consegue sair. Então o ideal é que a gente se hidrate ao longo do dia. Tô com a minha garrafinha aqui, como sempre, né? Tô lembrando vocês. Isso faz muita diferença no trabalho da fisioterapia também, é por isso que é uma tecla que eu bato constantemente, né? Para recuperação do dano muscular sofrido é necessário uma boa hidratação. Então é necessário que a gente se hidrate ao longo do dia, mas é fundamental que a gente hidrate o nosso corpo ao acordar. E aí aqui fica então, através desse vídeo, a explicação do porquê da importância de beber água ao acordar em jejum.